Um delegado jogou polvilho na cabeça de Zé Baiano enquanto ele almoçava e disse que aquele lugar não era para homem negro. Ele riu. A vila se calou. Mas esqueceu de um detalhe. Zé Baiano não andava sozinho. Ele era homem de Lampião. E no sertão, humilhar um cangaceiro não termina em desculpas. Termina em sentença. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Um delegado jogou polvilho na cabeça de um homem enquanto ele almoçava e disse, rindo, que aquele lugar não era para homem negro. Ninguém ousou responder. A vila inteira ficou muda. Só o barulho do pó caindo sobre a carne e a farinha quebrava o silêncio. O que aquele cabra de farda não sabia é que o homem humilhado não era um qualquer. Era Zé Baiano, cangaceiro de Lampião, cabra da peste que já tinha feito volante se arrodear no meio da caatinga. E no sertão, humilhação pública não se esquece, se cobra. Naquele tempo, o sertão entre Serra Talhada e Floresta vivia num aperreio danado. Era seca, era fome, era volante passando feito ruma de formiga, era coiteiro sumindo, era gente rezando para Padre Cícero e pedindo proteção. Mas, mesmo com tanta desgraça, uma coisa ainda tinha valor: honra. Honra de homem, honra de família, honra de palavra. Quem mexia com isso, vixe Maria, estava assinando sentença. Lampião e seu bando já cortavam caminho pelas veredas secas, camuflados entre mandacaros e chique-chiques, seguindo rumo ao norte depois de um aperto com a polícia lá para os lados de Belmonte. O capitão ia na frente, olhar invocado, chapéu de couro cheio de medalha brilhando no sol quente, cartucheiras cruzadas no peito. Atrás vinham Corisco, Zé Sereno, Zé Baiano e outros cabras arretados, cada um carregando no lombo não só rifle e munição, mas histórias de vingança, amor perdido e promessas feitas à bala. Não era vida de luxo, não. Era carne seca dura, farinha no bornal, água quente de pote rachado e noites mal dormidas escutando o vento assobiar na caatinga. Mesmo assim, entre eles havia lealdade. Dinheiro de saque era dividido, coiteiro era respeitado, comida de homem faminto ninguém tocava. Era a lei do cangaço, lei mais forte que papel timbrado. Zé Baiano seguia calado, mastigando um pedaço de rapadura que tinha guardado no bolso do gibão. Homem de poucas palavras, mas de ação ligeira. Tinha fama de não levar desaforo para casa. Mas também não era bicho sem juízo. Sabia que o mundo era cheio de abestado querendo medir força. Só que naquele dia, ele se separaria do bando por algumas horas para buscar mantimento numa vila pequena, dessas esquecidas até por Deus. Lampião autorizou, mas advertiu. Vá ligeiro, macho véi. O sertão anda invocado e volante anda com o faro afiado. Zé Baiano assentiu com a cabeça e seguiu sozinho pela trilha de barro rachado. O sol batia pesado, o chão estalava sob o passo do cavalo e o silêncio só era quebrado pelo canto distante de um cancão. Depois de 2 léguas, avistou a vila. Meia dúzia de casas de taipa, uma igrejinha branca com porta azul descascando, um pé de juazeiro no meio da praça e uma bodega com telhado torto que parecia se segurar por milagre. Ele desmontou devagar, ajeitou o chapéu, entrou na bodega e pediu comida. Carne de bode, farinha, um pedaço de queijo e café ralo. Pagou em moedas de 1000 réis, tilintando sobre o balcão de madeira gasta. O bodegueiro, um matuto encabulado, serviu sem perguntar nome nem origem. No sertão, perguntar demais era pedir peia. Zé Baiano sentou num canto, de costas para a parede, posição de quem não queria trombar com problema, mas também não corria dele.
Começou a comer devagar, saboreando cada garfada como se fosse a última. 3 dias de correria faziam qualquer comida virar banquete. Do lado de fora, um mói de gente passava, fingindo não olhar. Crianças cochichavam, mulheres puxavam os filhos pelo braço. O povo sabia reconhecer perigo, mesmo quando ele vinha em silêncio. Foi então que o barulho de botas pesadas bateu no chão de barro da entrada. O delegado chegou. Farda nova, bigode aparado, olhar cheio de arrogância. Homem vindo da capital, desses que acham que o sertão é curral e o povo é gado. Ele entrou rindo alto, pedindo pé de cana, contando vantagem, arengando com quem estivesse por perto. Os homens no balcão riram por obrigação. Riso frouxo, sem graça, de quem não queria confusão. Os olhos do delegado varreram o lugar até parar em Zé Baiano. Negro, sentado sozinho, comendo em silêncio. Aquilo feriu o orgulho do homem de farda mais do que qualquer insulto. "Oxente", disse ele com deboche. "Desde quando esse lugar é para todo tipo de gente?" Ninguém respondeu. O bodegueiro baixou a cabeça. Um velho no canto largou o cigarro de palha. O ar ficou pesado. Zé Baiano continuou comendo. O delegado pegou um saco de polvilho sobre o balcão. "Aqui é lugar de homem branco", disse rindo. "Não de cabra safado que não sabe o seu lugar." E, sem aviso, despejou o polvilho sobre a cabeça de Zé Baiano. O pó branco desceu lento, cobrindo o chapéu, o rosto, a barba rala, misturando-se à comida no prato. Caiu na farinha, grudou na carne, entrou pelos olhos. O cheiro seco invadiu o ar. O delegado gargalhou. "Agora tá mais apresentável." Ninguém riu. O silêncio caiu pesado como pedra de moinho. O velho no canto murmurou um Ave Maria quase sem som. O bodegueiro tremia segurando o balcão. Lá fora, até os passarinhos pareceram calar. Zé Baiano parou o garfo no ar. Ficou imóvel. O pó escorria pelo rosto, desenhando trilhas brancas na pele escura. Ele não limpou, não falou, não levantou. Mas quem estava ali sentiu. Sentiu no peito, no suor frio das mãos, no jeito que o ar ficou parado. Era como se o sertão inteiro tivesse prendido a respiração. O delegado ainda sorria, achando que tinha domado mais um. Não sabia que tinha feito o contrário. Não sabia que acabara de acordar algo que nem a seca, nem a polícia, nem a fome conseguiam deter. Porque naquele silêncio, naquele instante suspenso, o destino da vila já estava traçado. E quando Zé Baiano finalmente levantou os olhos, cobertos de pó branco, o sertão inteiro pareceu entender. Alguém ali tinha se lascado. O silêncio que ficou na bodega não terminou quando o delegado saiu rindo, batendo as botas no chão de barro e sacudindo o pó das mãos, como quem espanta poeira de nada. O silêncio ficou grudado nas paredes de taipa, no cheiro do café ralo, no prato arruinado sobre a mesa. Ficou nos olhos do bodegueiro, no cigarro apagado do velho, no peito apertado de quem tinha visto o que não devia ver. Zé Baiano não reagiu ali. Limpou o rosto devagar, passando a manga do gibão, misturando suor e polvilho numa lama branca que escorria pelo pescoço. Pegou o chapéu, sacudiu uma vez, colocou na cabeça e deixou o prato intacto. Pagou de novo, mesmo com a comida perdida, deixando mais algumas moedas de 1000 réis sobre a mesa. "Se avexe não, compadre", disse ele ao bodegueiro com voz baixa e firme. "Tu não tem culpa do desmantelo." Saiu sem olhar para trás. Do lado de fora, o sol ainda castigava a praça, mas parecia mais frio que antes. O cavalo relinchou baixo quando ele montou. Zé Baiano ajeitou o rifle nas costas e partiu pela estrada de terra, sem pressa, sem correr. Quem visse de longe diria que era só mais um matuto indo cuidar da vida. Só que o sertão sabia, o vento sabia, e a vila inteira sabia. Aquilo não tinha terminado. Dentro da bodega, o velho de cabelo branco foi o primeiro a falar. "Eita gota serena! Esse homem de farda se lascou." O bodegueiro, ainda tremendo, respondeu. "Não diga uma coisa dessa, mainha do céu.
tomara que esse cabra nem volte. Mas o velho balançou a cabeça. Volta, cabra assim não engole desfeita. Ainda mais sendo quem é. Quem é? Perguntou um dos homens no balcão, encabulado. O velho cuspiu para o lado, limpou a boca com as costas da mão e disse: Tu não conhece? Aquele é Zé Baiano, homem de Lampião, caba da peste. A notícia caiu feito pedra dentro d'água. Um mói de gente que fingia não ouvir agora arregalava os olhos. O bodegueiro sentiu as pernas fraquejarem e se agarrou no balcão. Ave Maria, murmurou. O delegado mexeu com o bando. O velho assentiu devagar. Mexeu com um, mexeu com todos. Do lado de fora, o fuxico começou a correr mais ligeiro que vento de agosto. Mulher chamando o menino para dentro, porta sendo trancada, gente rezando baixo, promessa sendo feita para Nossa Senhora das Dores. O sertão podia ser seco, mas o medo brotava rápido. Enquanto isso, Zé Baiano seguia pela trilha, o troço do polvilho ainda coçando na pele. Não era o pó que queimava, era a humilhação. Não pela cor da pele, essa ele carregava com orgulho, mas pelo desrespeito diante do povo, pelo prato de comida destruído, pela tentativa de fazê-lo menor do que era. No cangaço, comida de homem faminto era sagrada, e honra então nem se falava. Depois de 2 léguas, ele encontrou o rastro do bando. Pegadas de cavalo, restos de fogueira, um pedaço de pano amarrado num galho de juazeiro, sinal combinado. Seguiu adiante até alcançar Lampião e os cabras acampados perto de uma grota seca, onde um resto de sombra permitia descanso. Corisco foi o primeiro a avistar. Oxente, Zé Baiano voltou ligeiro. Lampião levantou os olhos, estudando o companheiro. O pó branco ainda manchava o gibão. O capitão não perguntou nada de imediato. Só olhou. No cangaço, olhar valia mais que palavra. Fala, disse Lampião por fim. Zé Baiano desmontou, amarrou o cavalo e ficou de pé diante do bando. Contou tudo sem floreio. A bodega, o almoço, o delegado, o polvilho, a frase sobre o homem branco, a risada. Não aumentou, não diminuiu. Apenas disse. Quando terminou, o silêncio que caiu ali era diferente do da vila. Era silêncio de decisão. Corisco cuspiu no chão. Fi de rapariga. Zé Sereno apertou o cabo do punhal. Cabra safado, não respeita nem comida. Lampião permaneceu calado por alguns segundos. O vento arrodeava a areia fina da caatinga, levantando redemoinhos pequenos que desapareciam rápido. O capitão então falou, voz baixa, mas pesada. Isso não é só contigo, não. Isso é com nós tudo. Os homens assentiram. No cangaço, o erro de 1 contra 1 era erro contra o bando inteiro. Lampião continuou. O sertão já é lascado demais para um cabra vir da capital e querer ensinar quem é gente e quem não é. Aqui, quem vale é palavra, coragem e respeito. Não é cor de pele, nem farda engomada. Um beato velho que acompanhava o bando e carregava 1/3 gasto no pescoço, fez o sinal da cruz. Quem humilha o próximo, colhe desgraça. Tá escrito. Lampião olhou para Zé Baiano. Tu quer sangue? Zé Baiano respondeu sem hesitar. Eu quero justiça. O capitão assentiu satisfeito. Justiça era diferente de vingança cega. Justiça ensinava, deixava marca, virava aviso. Então vai ser do nosso jeito, disse Lampião. Sem desmantelo, sem correria. Ele vai aprender que o sertão tem dono, o respeito. Os cabras murmuraram aprovação. O plano não foi dito ali, em voz alta. No cangaço, plano se construía no silêncio, no olhar trocado, na confiança. Naquela noite, ao redor da fogueira baixa, dividiram carne seca, farinha e um gole de cachaça que passava de mão em mão. Ninguém ria alto, ninguém fazia arrumação. Havia algo no ar, uma espera, um peso. Zé Baiano comeu em silêncio. Cada garfada era lembrança do prato destruído na bodega. Cada gole d'água lavava a garganta, mas não a memória.
Lampião, sentado numa pedra, observava as estrelas surgirem no céu limpo. O sertão parecia calmo, mas ele sabia. Calmaria demais era aviso. Se avexe não, disse o capitão sem olhar para trás. Amanhã a gente começa a arrumação. Zé Baiano assentiu. Não havia pressa. No sertão, justiça que se faz na correria sai embromada. Justiça boa é aquela que chega devagar, pisa firme e deixa o recado. E naquela noite, enquanto o vento sussurrava entre os mandacarus, a vila dormia com medo, o delegado fingia coragem e o bando de Lampião decidia o destino de um homem que confundira poder com direito. O sertão ainda estava em silêncio, mas não por muito tempo. A notícia correu ligeira, feito fogo em capim seco. Antes mesmo do sol se esconder por trás dos serrotes, a vila inteira já sabia. O delegado tinha humilhado um homem de Lampião. Não era fuxico de feira, nem conversa de beira de cerca. Era certeza pesada, dessas que fazem o coração bater torto. Naquela noite ninguém se demorou na praça. As portas foram trancadas mais cedo, as janelas fechadas com tramelas de madeira, lamparinas apagadas antes da hora. Só se ouvia o latido distante de um cachorro e o farfalhar do vento arrudeando a poeira da rua principal. Dentro das casas, o povo cochichava. Vixe Maria, mexer com cangaceiro. Não diga, o homem é doido. Se lascou foi nós tudo. Uma mulher abraçou os filhos e murmurou uma reza antiga, pedindo proteção a Nossa Senhora das Dores. Um velho, sentado na rede, lembrava histórias de tempos passados, quando uma palavra maldita tinha custado a vida de um fazendeiro inteiro. O sertão não esquecia, o sertão guardava. Na casa do delegado, o clima era outro. Ele chegou pisando duro, tentando mostrar que nada tinha acontecido. Tirou o chapéu, jogou sobre a mesa e pediu comida. A esposa, uma mulher vinda do Recife, percebeu logo o desmantelo. Que foi, homem? Por que o povo está se escondendo? Besteira desse matuto, um negro atrevido que botou banca. Já dei jeito. Mas a voz não saiu firme como ele queria. O olhar fugia. As mãos tremiam ao pegar o copo d'água. Ela insistiu. E esse pó na tua farda? Polvilho, só isso. Ele riu, seco. Coisa sem importância. Sem importância. Ele repetiu aquilo a noite inteira, como se a palavra pudesse apagar o que tinha feito. Mas quando deitou, o sono não veio. O teto parecia baixo, o ar pesado. Cada barulho do lado de fora, um galho quebrando, um jumento puxando a corda, o vento batendo na janela, fazia seu corpo estremecer. Na madrugada, levantou-se 3 vezes para verificar a porta. Conferiu o rifle encostado na parede. Passou a mão no cabo da pistola debaixo do travesseiro. Tentava se convencer de que era prudência, não medo, mas o medo já tinha criado raiz. No dia seguinte, mandou chamar os poucos soldados disponíveis. Quero vigia nas entradas da vila. Ninguém entra, ninguém sai sem que eu saiba. Os homens obedeceram, mas trocavam olhares. Sabiam que enfrentar ladrão de bode era uma coisa. Enfrentar o bando de Lampião era outra bem diferente. Seu delegado... arriscou um deles. E se eles vierem em ruma? O delegado bateu a mão na mesa. Aqui tem lei, e lei se cumpre. Mas até ele sabia que a lei, naquele pedaço de sertão, era fraca como cerca de vara seca. Enquanto isso, a rotina da vila seguia torta. A feira de quinta-feira, que costumava trazer gente das redondezas, apareceu rala. Meia dúzia de barracas, pouca farinha, feijão miúdo, queijo duro. Os cantadores não vieram. O sanfoneiro de sempre mandou recado. Estava doente. Ninguém quis arriscar trombar com destino ruim. O bodegueiro mantinha a porta aberta, mas o movimento era quase nenhum. Cada vez que alguém entrava, ele levantava os olhos, esperando ver chapéu de couro enfeitado, cartucheiras cruzadas, olhar de quem não pede licença. O velho de cabelo branco voltou à bodega no fim da tarde. Sentou no mesmo canto, acendeu o cigarro de palha e falou baixo.
O silêncio tá pesado demais. Isso não é bom sinal. Tomara que eles tenham esquecido, respondeu o bodegueiro sem acreditar. O velho soltou uma risada seca. Cabra do cangaço não esquece. Ele só espera. Na estrada, longe dali, Lampião e o bando se moviam como sombra. Não entravam na vila, não davam sinal. Era estratégia. O medo fazia o trabalho melhor que bala. Durante a semana, o delegado escreveu cartas pedindo reforço. Mandou um mensageiro a Petrolina, outro a Salgueiro. Nenhuma resposta chegou. O sertão era longe demais, seco demais, esquecido demais. A cada dia que passava sem ataque, o povo respirava um pouco. Mas o alívio vinha misturado com desconfiança. No sertão, quando a tempestade demora, é porque vem grande. Na noite do 5º dia, uma procissão improvisada percorreu a rua principal. Mulheres com terços nas mãos, velas tremendo ao vento, rezando pela paz. O padre da igrejinha, homem magro e cansado, pediu que todos mantivessem fé. Quem planta desrespeito colhe sofrimento, disse ele citando as Escrituras. Mas Deus também é misericordioso. Alguns acreditaram, outros apenas se agarraram à esperança como quem se segura num galho fino sobre o abismo. Na casa do delegado, a esposa já não escondia o medo. Vamos embora daqui. Esse lugar é amaldiçoado. Eu não fujo, respondeu ele, mais para si mesmo do que para ela. Sou a autoridade, mas a palavra soava oca. Na sexta noite, ele sonhou com o pó branco caindo sem parar, cobrindo tudo, a casa, a rua, o próprio rosto. Acordou suado, ofegante, levando a mão ao rosto como se quisesse limpar algo invisível. O medo já não era ameaça, era presença. E enquanto a vila se encolhia em silêncio, enquanto o delegado se consumia na espera, enquanto as rezas se misturavam ao vento seco da caatinga, o bando de Lampião observava à distância, paciente, invocado, esperando a hora certa. Porque no sertão, justiça que chega cedo demais é pressa. E pressa, ali, era coisa de abestado. No 7º dia, o sol nasceu sem pressa, derramando uma luz pálida sobre a vila, como se até ele estivesse desconfiado do que vinha pela frente. O silêncio continuava, mas agora tinha peso de coisa definitiva, dessas que não voltam atrás. O povo já não perguntava se eles viriam. Perguntava quando. Na bodega, o bodegueiro abriu a porta com mãos trêmulas, varreu o chão sem vontade, levantando uma poeira fina que lembrava o polvilho derramado dias antes. Cada partícula branca parecia zombar da memória que ninguém conseguia apagar. Eita peste! Murmurou ele sozinho. Era melhor ter fechado as portas e ido embora. Mas ir embora para onde? O sertão não dava escolha fácil. Quem nascia ali, ali mesmo criava raiz. O velho de cabelo branco apareceu pouco depois, como fazia toda manhã. Sentou no canto, acendeu o cigarro e olhou a rua vazia. Ainda estão esperando, disse. Quem? Perguntou o bodegueiro, mesmo sabendo. Nós. E ele também. Na casa do delegado, a noite tinha sido um desmantelo. Ele não dormira. Ficara sentado na cadeira, rifle atravessado no colo, olhando a porta como se ela fosse se abrir sozinha. A esposa chorava baixo, agarrada aos filhos. Vamos embora, pelo amor de Deus, implorava ela. Esse povo não vai te proteger. Eu sou a lei, repetia ele, mas a frase já não tinha força. Quando o galo cantou, ele saiu para a rua. Os olhos fundos, a barba por fazer, a farda amassada. Um homem diferente daquele que entrara na bodega dias antes, cheio de arrogância. Os soldados estavam reunidos na praça, cochichando. Ao vê-lo, ficaram em silêncio. Atenção, disse ele, tentando firmar a voz. Hoje ninguém baixa guarda. Um dos homens mais velho arriscou. Seu delegado... E se eles vierem só para falar? Cangaceiro não fala, respondeu ele seco. Cangaceiro mata, mas lá no fundo nem ele acreditava mais nisso.
Enquanto a vila se preparava para um ataque que ainda não tinha rosto, o bando de Lampião se aproximava sem pressa, cortando veredas conhecidas, evitando poeira, deixando rastro mínimo. Não era correria, era cálculo. Lampião ia à frente, olhos estreitos, observando o terreno. Sabia que o medo já trabalhava por eles, sabia que a vila estava rendida antes mesmo de vê-los. Zé Baiano cavalgava em silêncio, o rosto limpo, mas a memória do pó branco ainda ardendo por dentro. Não era raiva descontrolada, era algo mais frio, mais pesado. Era a certeza de que precisava ser feito. Corisco aproximou o cavalo. "Tá pronto?" Zé Baiano assentiu. Justiça anunciadia. Zé Sereno soltou um riso curto. "Esse delegado é abestado." Mexeu com quem não devia. Lampião levantou a mão pedindo silêncio. "Hoje não tem desmantelo, ninguém atira sem ordem. O recado tem que ser entendido, não só ouvido." Os homens concordaram. Sabiam que aquela não era uma vingança qualquer. Era um aviso para o sertão inteiro. Quando o sol subiu mais um palmo, a vila finalmente viu a poeira ao longe. Não era poeira de vento, era poeira de cavalo. Um menino foi o primeiro a gritar: "Mainha, tá vindo gente!" As portas se fecharam num estalo. Janelas bateram, gente correu. O padre puxou o sino da igrejinha com força, o som ecoando pelo vale seco. O delegado sentiu o coração disparar. Pegou o rifle, chamou os homens, posicionou-os na rua principal. Tentava organizar uma defesa que nem ele acreditava possível. "Ninguém foge", ordenou. "Aqui é a lei." Mas um soldado murmurou: "Lei não segura bala, não." A poeira se aproximava devagar, revelando chapéus de couro, cartucheiras cruzadas, rifles nas costas. O povo espiava pelas frestas, rezando. Lampião entrou primeiro, calmo, sem pressa, como quem visita lugar conhecido. Parou no meio da rua, olhou ao redor e deixou o silêncio fazer seu trabalho. Atrás dele, o bando se espalhou, sem levantar arma, sem gritar. Apenas presença. Zé Baiano veio logo atrás, o olhar firme, o rosto sereno. Não havia ódio aparente. Isso era o que mais assustava. O delegado engoliu seco. "Parem, em nome da lei." Lampião sorriu de lado. "Lei? Oxente, que lei é essa que humilha homem que tá comendo?" O silêncio caiu outra vez, pesado como pedra. O delegado tentou manter a postura. "Eu não sabia quem ele era." Zé Baiano deu um passo à frente. E precisava saber? Para respeitar? A pergunta ficou suspensa no ar, cortando mais fundo que faca. Os soldados se entreolharam. Um deu um passo atrás, outro baixou o rifle. O medo não era mais segredo, era fato. Lampião falou, voz calma: "Quem mexe com comida de homem faminto mexe com Deus. Quem mexe com honra mexe com nós." O padre, escondido atrás da porta da igreja, fez o sinal da cruz. Zé Baiano avançou mais um passo. O pó branco não estava mais no rosto, mas parecia ainda pairar sobre ele, como lembrança viva. O delegado recuou meio passo sem perceber. "Tu disse que ali não era lugar para homem negro", falou Zé Baiano. "Hoje tu vai aprender que o sertão não tem dono de cor." O vento soprou, levantando poeira da rua. O silêncio se adensou. O momento que a vila temia havia chegado. E ninguém mais duvidava. O erro estava prestes a cobrar seu preço. O vento que atravessava a rua principal parecia arrodear a poeira com cuidado, como se até a natureza quisesse assistir sem interferir. Ninguém falava. Ninguém respirava fundo. O sertão inteiro parecia preso naquele instante. Lampião permaneceu parado, mãos soltas ao lado do corpo, o olhar passando devagar por cada casa fechada, cada janela entreaberta, cada sombra escondida atrás de porta. Ele sabia que estavam todos ali, espiando, rezando, tremendo. Não era o primeiro vilarejo a prender o fôlego diante de seu bando, mas aquele tinha algo diferente. Culpa no ar. Esse povo não tem nada a ver com o erro de um só.
disse Lampião, sem erguer a voz. Quem quiser ir para dentro de casa, vá. Hoje o recado é para um homem só. As palavras se espalharam feito água em chão seco. Portas se fecharam de vez. Um pano foi puxado sobre uma janela. Um choro de criança foi abafado no peito da mãe. O povo obedecia, não por ordem, mas por instinto. O delegado ficou sozinho no meio da rua com seus homens, que já não pareciam tão seus assim. O mais jovem deles tremia visivelmente. Outro suava, o rifle pesado nas mãos. O terceiro olhava para os lados, como se calculasse a distância até a esquina mais próxima. Zé Baiano parou a poucos passos do delegado. O silêncio entre os dois era mais cortante que qualquer lâmina. Tu lembra do que fez? Perguntou ele. O delegado tentou falar, mas a voz saiu falha. Eu só humilhou um homem com fome, interrompeu Zé Baiano. Só disse que ele não tinha lugar para sentar. Só jogou polvilho na cabeça dele como se fosse bicho. Cada palavra era uma lapada seca. Lampião observava, sem interferir. O capitão sabia que aquele momento não era dele, era de Zé Baiano. Era do código que o bando carregava. Um dos soldados deu um passo atrás. O delegado percebeu. Fiquem nas posições, ordenou, mas a ordem saiu fraca, quebrada. Corisco, montado, soltou um riso curto. Vixe, a tropa do homem já está se derretendo. Zé Sereno completou. Não tem coragem de morrer por ele, não. O delegado girou, desesperado. Eu sou a autoridade. Vocês têm que me obedecer. O soldado mais velho baixou o rifle devagar. A autoridade que humilha o povo não é autoridade, não. O som do rifle encostando no chão ecoou como sentença. Um a um, os outros fizeram o mesmo. Não era rebelião, era sobrevivência. O delegado ficou só. O peso do abandono caiu sobre seus ombros como pedra de moinho. O homem que dias antes rira alto na bodega, agora tremia diante da própria solidão. Zé Baiano deu mais um passo. No sertão, cabra, tem coisa que vale mais que dinheiro, mais que patente, mais que cor. Sabe o que é? O delegado balançou a cabeça, incapaz de responder. Respeito! O vento soprou, levantando um redemoinho pequeno entre os dois. O pó da rua dançou no ar, lembrando, cruel, o polvilho que havia caído dias antes. O delegado caiu de joelhos sem perceber. As pernas simplesmente cederam. Me perdoa, murmurou. Eu errei. O silêncio pesou ainda mais. Perdão, no sertão, não era palavra leve, era coisa séria. E nem sempre bastava. Lampião finalmente deu um passo à frente. Perdão não apaga a humilhação pública, não limpa prato estragado, não devolve dignidade arrancada na frente do povo. O delegado abaixou a cabeça, o chapéu caindo ao lado. Eu posso pagar dinheiro, 1000 réis, o que quiserem. Corisco cuspiu no chão. Honra não se compra, abestado. Zé Baiano olhou para o capitão. Lampião assentiu, quase imperceptível. Era autorização, não para matar, para fazer justiça. Zé Baiano virou-se e chamou. Zé Sereno, traz o saco. O cangaceiro desmontou e trouxe um pequeno saco de pano, desses usados para guardar mantimento. Entregou em silêncio. Zé Baiano abriu. Dentro, polvilho. Um murmúrio correu pelas casas fechadas. O povo entendia o símbolo antes mesmo de ver o gesto. O delegado arregalou os olhos, o corpo tremendo. Não, por favor. Zé Baiano não respondeu. Caminhou ao redor dele devagar, deixando o pó cair da mão aberta. O polvilho formava um círculo no chão, branco sobre a terra seca. Tu disse que esse lugar não era para mim, falou ele. Hoje, tu vai aprender que o chão do sertão é de quem pisa com respeito. O círculo se fechou. O vento soprou outra vez, levantando um pouco do pó, espalhando-o pelo ar como memória que não se apaga. O delegado soluçava, os ombros sacudindo. Lampião falou, firme. Olha bem, homem, tu vai viver, mas vai viver lembrando.
porque morte é rápida, lembrança é castigo longo. Zé Baiano puxou o punhal da cintura. O brilho da lâmina fez alguns olhos se fecharem atrás das janelas. Não seria morte, seria marca. No sertão, quem humilha carrega sinal, disse ele. Num movimento rápido, preciso, a lâmina riscou o rosto do delegado, da testa à bochecha. O corte não era profundo, mas o sangue brotou vermelho vivo, escorrendo sobre a pele pálida, misturando-se ao pó branco no chão. O delegado gritou, levando a mão ao rosto, caindo de lado dentro do círculo. Zé Baiano guardou o punhal. Agora tu tem o que lembrar. Lampião virou-se para o povo escondido. Que isso sirva de aviso. Aqui respeito não tem cor, não tem farda, não tem dinheiro. O silêncio respondeu. O bando montou nos cavalos sem pressa. Não houve tiro, não houve correria. Só o som dos cascos se afastando, levando consigo a poeira e deixando para trás uma vila marcada para sempre. No meio da rua, o delegado permanecia ajoelhado, o rosto sangrando, cercado por um círculo de polvilho que o vento começava a desfazer. E o sertão, testemunha antiga de tudo, guardava mais um causo para nunca esquecer. Quando o último cavalo desapareceu na curva da estrada e a poeira assentou devagar sobre a terra quente, a vila permaneceu imóvel, como se ninguém tivesse coragem de acreditar que tudo tinha realmente terminado. O silêncio que ficou não era mais de espera, era de consequência. O delegado continuava de joelhos no meio da rua, o rosto manchado de sangue e pó branco, as mãos tremendo sem saber onde tocar. O círculo de polvilho começava a se desfazer com o vento, mas a marca no rosto não sumiria com a mesma facilidade. Foi o padre quem se aproximou primeiro, passos cautelosos, segurando o terço com força. "Levante, meu filho", disse ele com voz baixa. O delegado ergueu os olhos perdidos, como se não reconhecesse o próprio lugar onde estava. "Acabou?" perguntou, quase num sussurro. "Acabou o castigo", respondeu o padre. "Mas a lição fica. Algumas portas começaram a se abrir devagar. Primeiro uma fresta, depois outra. Rostos desconfiados surgiram atrás das ombreiras. Ninguém sorria, ninguém comemorava. O que tinham visto não era espetáculo, era aviso. O bodegueiro saiu por último, caminhou até o delegado com passos curtos, chapéu apertado nas mãos. Parou a poucos metros, sem coragem de chegar mais perto. Eu não queria problema, seu delegado", disse ele, a voz embargada. O homem de farda tentou responder, mas as palavras não vieram. O orgulho, que antes falava alto, agora se escondia atrás da dor e da vergonha. 2 soldados se aproximaram e o ajudaram a levantar. Não havia mais hierarquia entre eles naquele momento. Apenas homens cansados, assustados, tentando entender o que restava depois do medo. "Vamos cuidar desse corte", disse um deles. O delegado deixou-se conduzir, os passos incertos, a cabeça baixa. O sangue continuava escorrendo, mas o que mais pesava era o olhar da vila inteira sobre suas costas. Não era ódio, era memória. Na bodega, o bodegueiro limpava o chão com um pano úmido, tentando apagar o círculo branco. Mas quanto mais esfregava, mais o pó parecia se espalhar. O velho de cabelo branco entrou e observou em silêncio. "Não adianta", disse ele por fim. "Tem coisa que não sai com água." O bodegueiro parou, ofegante. "E agora?" O velho deu de ombros. "Agora a vila aprendeu. E ele também, se for homem." Na casa do delegado, a esposa chorava ao ver o rosto marcado. Lavou o corte com água morna, mãos trêmulas, sem dizer palavra. Os filhos observavam da porta, assustados com aquele pai que parecia menor do que lembravam. "Nós vamos embora", disse ela, enfim. "Não fico mais aqui." O delegado não respondeu. Sentou-se na cadeira, o olhar perdido no chão de barro batido. A farda, antes símbolo de poder, agora parecia pesada demais. Do lado de fora, a vida tentava recomeçar.
Uma galinha ciscava perto da praça. Um cachorro farejava o chão onde o círculo havia sido. O sino da igreja tocou baixo, chamando para a reza da tarde. O sertão não parava por ninguém, mas também não esquecia. Dias depois, a marca no rosto do delegado já formava uma cicatriz escura, torta, impossível de esconder. Toda vez que se olhava no espelho, via não apenas o corte, mas o momento em que perdeu o respeito diante de um povo que aprendera a medir os homens não pela farda, mas pelas atitudes. Ele passou a evitar a rua. Não entrava mais na bodega, mandava buscar comida, falava pouco. Os soldados faziam o trabalho sem olhar em seus olhos. O fuxico continuava correndo, agora misturado com uma espécie de alívio. Pelo menos não morreu, dizia uma mulher na feira rala. Morrer era fácil, respondia outra. Difícil é viver lembrando. O padre, durante a missa de domingo, falou sobre humildade. Quem se acha maior que o outro, cava o próprio abismo, disse ele. E Deus permite a queda para que o homem aprenda a se levantar diferente. Alguns olharam para o delegado sentado no último banco, cabeça baixa. Enquanto isso, longe dali, o bando de Lampião já seguia outro rumo, atravessando veredas, visitando coiteiros, trocando couro por munição, dinheiro por informação. A vida no cangaço não permitia parada longa. O sertão era grande demais e as volantes estavam sempre no encalço. Numa noite de descanso, ao redor da fogueira baixa, Corisco quebrou o silêncio. Tu viu a cara do homem quando percebeu que estava só? Zé Sereno riu baixo. Tava mais branco que o polvilho. Alguns cabras soltaram risos curtos, mas Lampião permaneceu sério. Não foi para rir, disse ele. Foi para ensinar. Zé Baiano mexia a brasa com um galho seco. Ele vai lembrar, Lampião assentiu. E o sertão também. O Beato, enrolado num cobertor gasto, murmurou. Justiça que não mata, mas marca, dura mais. O fogo estalou, lançando faíscas no escuro. O vento carregou o cheiro de fumaça pela caatinga, misturando-se ao aroma seco da terra. Zé Baiano olhou para o céu, onde as estrelas brilhavam sem pressa. Não sentia alegria, nem alívio completo. Sentia apenas que a ordem tinha sido restaurada. O prato de comida perdido, a humilhação pública, o pó branco sobre a pele, nada disso seria apagado. Mas agora havia equilíbrio. No sertão, justiça não era escrita em papel, era gravada em memória. E naquela noite, enquanto o bando se deitava sob o céu aberto, enquanto a vila aprendia a conviver com suas próprias lembranças, e enquanto o delegado encarava no espelho a cicatriz que nunca o deixaria esquecer, o sertão seguia, seco e implacável, guardando mais um caos para contar nas feiras, nas rodas de fogueira e nas páginas dos folhetos de cordel, porque algumas histórias não precisam de tinta, elas se escrevem na pele. A cicatriz ainda estava fresca quando o delegado percebeu que já não caminhava pela vila como antes. Não era apenas o corte no rosto que ardia sob o sol do sertão. Era o peso invisível de ter sido desarmado diante de todos, de ter perdido algo que nem o posto, nem o dinheiro, nem a farda podiam devolver. Naquela manhã, ele tentou sair para a rua como fazia antes. Ajustou o cinturão, alisou a farda amarrotada, colocou o chapéu. Parou diante do espelho por um instante, observando a marca que cruzava seu rosto. Passou os dedos sobre a cicatriz. Doía menos que no primeiro dia, mas ardia mais por dentro. Tô lascado, murmurou para si mesmo. Do lado de fora, o sol já castigava a praça. A galinha ciscava perto do juazeiro, crianças brincavam sem correr, como se ainda temessem levantar poeira demais. Quando o delegado apareceu na porta de casa, as conversas cessaram. Ninguém o encarou diretamente. Era pior do que o medo. Era indiferença. Ele caminhou até a bodega, decidido a provar que ainda tinha autoridade. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O bodegueiro, ao vê-lo entrar, engoliu seco. Bom dia,
Seu delegado? Um café, pediu ele, sem olhar nos olhos do homem. O bodegueiro serviu em silêncio. O cheiro do café ralo subiu no ar, trazendo uma lembrança involuntária. O prato arruinado, o pó branco caindo devagar. O delegado apertou o copo com força. 2 homens conversavam no canto. Pararam quando ele entrou. Não por respeito, por cautela. Quando ele se sentou, o banco rangeu alto demais. O velho de cabelo branco observava da mesa ao fundo. Não havia ódio em seu olhar, apenas medida. O sertão ensina, disse ele, baixo, mas alto o bastante para ser ouvido. Uns aprendem cedo, outros aprendem com dor. O delegado fechou os olhos por um instante. Não respondeu. Pela primeira vez, não tinha a palavra pronta. Pagou o café e saiu sem terminar. O gosto amargo ficou na boca, mas o que o incomodava não era o café. Era o silêncio atrás dele. Na rua, encontrou os soldados encostados à sombra da igreja. Conversavam baixo. Ao vê-lo, endireitaram a postura, mas não houve continência. Alguma novidade? Perguntou ele. Não, senhor, respondeu o mais velho. Tudo calmo, calmo. A palavra ecoou estranha. O sertão nunca estava realmente calmo, apenas aguardava. Continue a vigilância, disse o delegado, tentando manter firmeza. Sim, senhor. Mas o sim, senhor saiu sem convicção. Era obediência por hábito, não por respeito. Ele seguiu até a praça, parou sob o juazeiro e olhou a vila. Casas simples, paredes rachadas, portas de madeira torta, gente pobre, vida dura, mas cheia de uma dignidade silenciosa que ele só agora começava a perceber. Lembrou-se das palavras de Lampião: respeito não tem cor. Uma carroça passou rangendo, conduzida por um matuto magro. O homem tirou o chapéu, não em saudação, mas por costume. O delegado respondeu com um aceno discreto, pequeno, humano. Naquele gesto simples, algo mudou. Na casa paroquial, o padre escrevia uma carta para a diocese quando ouviu baterem à porta. Era o delegado. O sacerdote o convidou a entrar. Vim conversar, disse ele, hesitante. Sentaram-se à mesa de madeira gasta. O padre observou o corte cicatrizado. A dor passa, disse. O que fica é o que o senhor faz depois dela. O delegado respirou fundo. Eu errei. As palavras custaram a sair, mas quando saíram, pareceram aliviar um peso que ele carregava desde o dia da bodega. Errou, confirmou o padre, mas ainda vive. E quem vive pode mudar. O delegado olhou pela janela, onde o vento levantava poeira leve na rua. Eu pensei que a farda me fazia maior que os outros. O padre fechou o livro devagar. A farda só cobre o corpo. O caráter cobre o homem. Do lado de fora, a vila seguia seu ritmo lento. A feira voltava a ganhar cor, ainda tímida. Um sanfoneiro apareceu na semana seguinte, puxando um shot baixo, como quem pede licença para a alegria voltar. Crianças voltaram a correr. Mulheres voltaram a conversar na porta de casa. O bodegueiro, numa tarde quente, colocou um banco a mais na sombra. O velho de cabelo branco sentou-se ali e comentou: o medo está indo embora. E a lembrança? Perguntou o bodegueiro. Essa fica, e é bom que fique. Enquanto isso, longe dali, o bando de Lampião já cruzava outros caminhos, enfrentando volantes, buscando abrigo em fazendas amigas, trocando notícia por mantimento. O sertão era grande, mas o nome do capitão corria mais ligeiro que qualquer cavalo. Numa roda de conversa à beira de uma fogueira, um coiteiro contou o caos da vila. Dizem que o delegado agora abaixa a cabeça para falar com o povo. Corisco riu. Aprendeu. Lampião não riu. Melhor assim, sertão não precisa de mais sangue. Zé Baiano permanecia calado, olhando as brasas. Não buscava fama, nem vingança eterna. Buscava equilíbrio e, de certo modo, havia encontrado. Na vila, o delegado começou a agir diferente. Não gritava mais, não entrava em casa alheia sem bater, não fazia piada com quem era diferente dele.
Pequenas mudanças que o povo observava com cautela, como quem testa a água com a ponta do dedo. O respeito não voltou de imediato. Respeito não se exige, se conquista. Mas pouco a pouco, o sertão, esse juiz silencioso e antigo, começou a reconhecer que o homem marcado no rosto já não era o mesmo que rira na bodega. Ele ainda vestia a farda, mas já não se escondia atrás dela. As semanas passaram arrastadas, como se o tempo também estivesse desconfiado das mudanças que começavam a brotar na vila. O calor continuava castigando, a poeira continuava subindo com cada passo e a vida seguia dura como sempre. Mas havia algo diferente no ar, um cuidado novo, uma medida silenciosa nas palavras e nos gestos. O delegado já não caminhava pela rua com o peito estufado. Passava devagar, cumprimentando com a cabeça, falando baixo. Não era medo, era consciência. O povo observava, sem pressa de perdoar, mas disposto a notar. Na bodega, o bodegueiro colocou um banco a mais perto da porta, onde o vento passava mais fresco. O delegado apareceu numa manhã e parou ali, hesitante. "Posso?" perguntou. O bodegueiro assentiu. "Aqui é lugar de quem chega com respeito." A frase ficou suspensa entre os dois, carregando mais peso do que parecia. O delegado sentou, pediu café, pagou em moedas de R$ 1.000 e agradeceu. Um gesto simples, mas no sertão, gesto valia mais que discurso. O velho de cabelo branco observava de longe. "Tá aprendendo", murmurou, soprando a fumaça do cigarro. "Será?" perguntou o bodegueiro. "O sertão ensina devagar, mas ensina." Na feira de domingo, o movimento voltou a crescer. Barracas de farinha, feijão miúdo, rapadura, queijo coalho. Um cantador apareceu com sua viola e começou a puxar um repente baixo, contando causos antigos. O povo escutava com atenção, como se buscasse no passado um jeito de entender o presente. Entre um verso e outro, o cantador improvisou. "No sertão, quem humilha carrega a marca no rosto, quem respeita o próximo vive leve, sem desgosto." Alguns olharam para o delegado. Ele não abaixou a cabeça, apenas ouviu. Na igreja, o padre falou sobre perdão e memória. "Perdoar não é esquecer", disse. "É lembrar sem repetir o erro." A vila começava a respirar diferente, mas o sertão não era feito apenas de lições suaves. Notícias chegavam de longe, volantes reforçadas em Salgueiro, confronto perto de Parnamirim, coiteiros presos em Serra Talhada. O nome de Lampião continuava correndo nas bocas, misturado com medo e admiração. Certa tarde, um viajante chegou à vila trazendo couro para vender. Enquanto bebia água na bodega, comentou: "Cruzei com o bando de Lampião 2 léguas daqui. Estão seguindo rumo ao raso da Catarina." O silêncio caiu breve. O delegado ouviu, o rosto sério, mas não houve pânico. Não desta vez. O medo já não era o mesmo. Havia respeito e a certeza de que certas fronteiras não seriam cruzadas de novo. "Eles não mexem com quem não mexe com eles", disse o velho. O viajante deu de ombros. "Dizem isso, mas cangaceiro é danado." O delegado levantou-se, deixou moedas sobre o balcão e saiu sem pressa. Não chamou soldados, não ordenou vigilância. Apenas caminhou até a praça, parou sob o juazeiro e observou o horizonte seco. O vento trouxe o cheiro distante de terra quente e mato queimado. O sertão parecia vasto demais para caber dentro de uma farda. Naquela noite, a lua cheia iluminou a vila com uma claridade pálida. Crianças brincavam de roda na praça. Um sanfoneiro puxava um shot baixo. O padre conversava com o bodegueiro na porta da igreja. O delegado observava tudo à distância, como quem assiste a uma vida da qual ainda não tem certeza de fazer parte. Uma menina, de uns 7 anos, aproximou-se dele com um pedaço de rapadura na mão. "O senhor quer?" Ele hesitou surpreso. "Para mim?" Ela assentiu.
Mainha disse que é bom dividir. O delegado pegou o pedaço, os dedos trêmulos. Obrigado. A menina sorriu e saiu correndo, o riso leve ecoando na praça. Ele ficou ali, segurando a rapadura, sentindo algo que não experimentava havia muito tempo. Humildade. Longe dali, sob o céu aberto da Caatinga, Lampião e seu bando acampavam entre mandacaros e pedras quentes. A fogueira estalava abaixo. O capitão observava o fogo pensativo. O sertão é danado, disse ele por fim. Ensina até quem acha que sabe tudo, Corisco riu. E quem não aprende morre abestado. Zé Sereno acrescentou. Ou vive marcado. Zé Baiano permaneceu calado, olhando as brasas. Não havia orgulho no que tinham feito. Havia necessidade. O sertão precisava de ordem, ainda que fosse uma ordem rude, feita de memória e consequência. O beato, enrolado no cobertor, murmurou. Justiça sem ódio é coisa rara. Lampião assentiu. Mas é a única que deixa o mundo em pé. Na vila, a vida seguia. A cicatriz no rosto do delegado escurecia sob o sol, tornando-se parte dele. O povo já não desviava o olhar com medo, observava com medida. O respeito não voltara inteiro, mas a arrogância tinha ido embora. E naquele pedaço de sertão esquecido nos mapas, onde a poeira guardava passos e o vento espalhava histórias, a lição deixada por Zé Baiano e Lampião começava a criar raiz. Porque o sertão devolve tudo o que aprende. O tempo no sertão não passa, ele se acumula. Cada dia novo se deita sobre o anterior como poeira fina, cobrindo, mas nunca apagando. A vila continuava viva, ruidosa nas manhãs de feira e silenciosa nas noites de vento seco, mas a história do círculo de polvilho ainda respirava entre as casas de taipa, nos cochichos, nos olhares demorados, no cuidado novo que todos aprenderam a ter. O delegado já não era chamado de seu doutor, com o mesmo tom de antes. Agora era apenas delegado. Não por desrespeito, mas por medida. O povo tinha aprendido que palavra demais cria distância, e distância cria a arrogância. Numa manhã quente, ele apareceu na bodega com a barba por fazer, o chapéu gasto, o rosto marcado pelo sol e pela cicatriz que não escondia mais. Sentou-se no banco perto da porta. Zé, me vê um café, disse, sem impor. O bodegueiro serviu, colocou também um pedaço de macaxeira cozida. Não pedi isso. Aqui ninguém passa fome, respondeu o homem simples. O delegado olhou para a comida, depois para o bodegueiro e assentiu. Obrigado. Era pouco, mas no sertão pouco era começo. Na praça, um grupo de homens conversava sobre a seca que ameaçava chegar cedo naquele ano. O açude estava pela metade. O milho plantado em fevereiro já mostrava folhas queimadas nas pontas. Um vaqueiro comentava que o gado andava magro, só osso e couro que dá até dó. O delegado se aproximou devagar. Se precisar organizar vigia para o açude, eu ajudo, disse. Os homens se entreolharam. Não era obrigação dele. Não era lei. Era cuidado. Ajuda é sempre bem-vinda, respondeu o vaqueiro. E assim, pela primeira vez, desde que chegara à vila, o delegado participou de algo que não envolvia impor ordem, mas proteger o pouco que o povo tinha. Enquanto isso, o nome de Lampião continuava viajando pelas estradas de terra, carregado por tropeiros, beatos, mascates e retirantes. Cada boca aumentava um detalhe, diminuía outro, mas uma coisa permanecia. O bando tinha deixado um recado claro naquela vila. Respeito não se exige, se pratica. Numa tarde abafada, um mascate chegou trazendo tecidos de chita, espelhos pequenos e pentes de madeira. Espalhou as mercadorias sobre uma lona no chão da praça. Mulheres se aproximaram, examinando as cores. Isso aqui vem de Recife, dizia ele. Coisa fina. O delegado passava quando ouviu o burburinho. Parou, observou. A vida seguia, apesar de tudo. Talvez por causa de tudo. Uma mulher mais velha comentou. Antes,
a gente tinha medo de tudo. Agora a gente tem cuidado. É a mesma coisa? Perguntou outra. Não, medo paralisa, cuidado ensina. O delegado ouviu e seguiu andando. Não precisava responder. Aquela lição não era para ser dita por ele. À noite, o vento trouxe nuvens pesadas, mas a chuva não veio. Apenas trovões distantes e o cheiro de terra que prometia e não cumpria. Na varanda de casa, a esposa do delegado costurava à luz da lamparina. Tu mudou, disse ela sem levantar os olhos. Ele demorou a responder. Acho que o sertão me ensinou. Ou foi o medo? O medo abriu a porta. O resto foi vergonha. Ela parou de costurar e olhou para ele. Vergonha é boa, professora, se a gente escuta. O silêncio que se seguiu não era pesado, era necessário. Longe dali, sob o céu limpo da Caatinga, o bando de Lampião cruzava veredas secas, evitando volantes que se moviam como sombras atrás deles. A vida de cangaceiro não tinha descanso, apenas pausas breves entre uma fuga e outra. Numa noite de fogueira baixa, Zé Baiano olhava as mãos sujas de pólvora e terra. O vento mexia o chapéu de couro, fazendo tilintar as medalhas. Capitão, disse ele, o senhor acha que aquele delegado aprendeu? Lampião tragou o cigarro de palha antes de responder. O sertão ensina, mas aprender é escolha. E se ele esquecer? Lampião deu um sorriso curto. O povo lembra por ele. Os homens riram baixo. Não havia crueldade naquele riso, apenas verdade. Na vila, a cicatriz no rosto do delegado se tornara parte da paisagem. Crianças já não apontavam. Mulheres já não cochichavam tanto. A marca continuava ali, mas o significado mudava dia após dia. Certa manhã, uma briga começou na feira. 2 homens discutiam por causa de uma dívida de 10 mil réis. Vozes altas, empurrões, faca à mostra. O povo se afastou, temendo o pior. O delegado chegou, mas não sacou a arma. Ficou entre os dois, mãos levantadas. Ninguém aqui vai morrer por causa de dinheiro, disse. Ele me deve, gritou um. E tu quer pagar com sangue? O homem hesitou. O outro abaixou a faca devagar. O que o senhor sugere? Perguntou alguém. O delegado pensou antes de falar. Testemunha e prazo, palavra dada diante do povo. Quem não cumprir perde o respeito. Os homens se entreolharam. Não era lei escrita, era código antigo e funcionava. A dívida foi anotada num pedaço de papel, guardado pelo padre. O prazo estabelecido. O povo dispersou. O velho de cabelo branco observava tudo. Agora sim, murmurou. Tá aprendendo o que é justiça. Naquela noite, a vila dormiu sem sobressaltos. Não por ausência de perigo, mas por presença de equilíbrio. O sertão continuava duro, imprevisível, mas ali, naquele pequeno ponto perdido entre estradas de pó, algo tinha sido ajustado. O delegado sentou-se na porta de casa, olhando as estrelas. A cicatriz puxava levemente a pele quando ele sorria. Um sorriso raro, mas sincero. Ele sabia que nunca apagaria o passado. Sabia que a história correria de boca em boca, atravessaria gerações como todas as histórias do sertão. Mas também sabia que o presente ainda podia ser vivido com dignidade. E no sertão, dignidade não é presente, é conquista diária. O vento soprou leve, trazendo o cheiro distante de mandacaru florando. Promessa de resistência. Promessa de vida onde tudo parece impossível. E a vila, que um dia tremeu diante da humilhação e da vingança, agora aprendia a viver com memória. Não como peso que paralisa, mas como raiz que sustenta. O tempo seguiu seu curso, como sempre segue no sertão. Sem pressa, sem piedade e sem esquecer nada. A vila continuava pequena no mapa e imensa na memória de quem ali vivia. A poeira ainda subia nas tardes quentes, o vento ainda cortava a pele nas madrugadas frias, e a vida seguia dura. Mas agora havia um cuidado novo nas palavras, um freio invisível nas atitudes.
A cicatriz no rosto do delegado escureceu com o passar dos meses, tornando-se parte dele como o sol, a poeira e o silêncio. Já não havia quem não soubesse sua história, mas também já não havia quem zombasse. O sertão não gosta de escárnio, gosta de lição. Na feira de São João, a maior do ano, a vila ganhou cores. Bandeirolas de papel balançavam entre os postes, o cheiro de milho assado e pamonha tomava conta da praça, e o som da sanfona arrastava casais pelo chão batido. Crianças corriam com balões de papel, mulheres vendiam bolo de macaxeira e homens discutiam política, seca e preço do gado. O delegado caminhava entre eles, sem farda, camisa simples, chapéu de palha. Alguns ainda o observavam com cautela, mas muitos já respondiam ao cumprimento. Boa noite. Boa noite. Simples assim, sem medo, sem arrogância. Perto da igreja, o padre organizava a quadrilha. Vamos embora, minha gente, gritava. Até quem tem duas pernas esquerdas dança hoje. O povo ria. O sertão, apesar de tudo, ainda sabia rir. Uma senhora se aproximou do delegado com um prato de canjica. Para o senhor, ele hesitou. Não precisa. Precisa sim. Ninguém vive só de lembrança ruim. Ele aceitou. Obrigado. Enquanto comia, observou a praça cheia, a vida pulsando onde antes havia silêncio pesado. Não era paz completa. No sertão, paz completa é coisa de sonho, mas era equilíbrio. E equilíbrio já era muito. Longe dali, o bando de Lampião cruzava as veredas do raso da Catarina, perseguido por volantes que jamais conseguiam alcançá-los por completo. A vida seguia entre fugas, combates e esconderijos. O cangaço era estrada sem fim. Numa noite clara, sob um céu coalhado de estrelas, os homens se reuniram ao redor da fogueira. O beato rezava baixo, pedindo proteção. Zé sereno afiava o punhal. Corisco ajeitava as cartucheiras. Zé Baiano observava o fogo, em silêncio. Lampião percebeu. Tá pensando naquela vila? Perguntou. Zé Baiano assentiu. Tô pensando se a gente fez o certo. Lampião demorou a responder, olhando as brasas. No sertão, certo e errado é coisa que muda com a fome, com a seca e com a injustiça, disse. Mas respeito é sempre certo. O silêncio que seguiu não era dúvida, era compreensão. A gente não matou? Continuou Lampião. A gente ensinou. Zé Baiano suspirou. E ele aprendeu? Lampião deu de ombros. Quem aprende é o povo. O homem aprende se quiser. O fogo estalou, lançando faíscas que subiram e desapareceram no escuro. Na vila, meses depois, a seca apertou. O açude baixou mais do que o esperado. O gado começou a definhar. O milho não vingou. O povo se reuniu na praça para decidir o que fazer. O delegado estava entre eles, não à frente. A gente precisa racionar água, disse um vaqueiro. E organizar mutirão para cavar mais fundo no açude, sugeriu outro. Eu ajudo, disse o delegado, não como ordem, como compromisso. Durante dias, homens, mulheres e até crianças trabalharam juntos, cavando, carregando baldes, reforçando as margens. O sol castigava, mas ninguém parava. O sertão ensina que sobreviver é coletivo. O delegado trabalhava lado a lado com os outros, mãos calejadas, suor escorrendo pela cicatriz. Ninguém mais o via como autoridade distante. Era apenas mais um tentando manter a vida de pé. O velho de cabelo branco observava, apoiado no cajado. Agora sim, murmurou. Virou gente do sertão. O açude ganhou alguns palmos a mais. Não era milagre, mas era esperança. Numa tarde, enquanto descansavam sob o juazeiro, uma criança perguntou: Painho, por que o delegado tem aquela marca no rosto? O homem hesitou, olhou para o delegado ao longe e respondeu: para lembrar que ninguém é maior que o respeito. A criança assentiu, como quem entende algo importante, mesmo sem compreender tudo. O tempo passou. A seca foi embora com as primeiras chuvas de novembro. O açude encheu devagar.
O gado recuperou peso, a vila respirou aliviada e a história, como todas as histórias do sertão, continuou sendo contada. Não com raiva, com o ensinamento. O delegado envelheceu ali, nunca mais pediu transferência, nunca mais levantou a voz para humilhar. Quando alguém novo chegava à vila e perguntava sobre a cicatriz, ele respondia apenas: "Foi o sertão que me deu." E não dizia mais nada. Anos depois, quando morreu, o enterro foi simples. Caixão de madeira, missa curta, povo presente. Não por medo, por respeito. O velho de cabelo branco, já curvado pelo tempo, deixou cair uma pá de terra e murmurou: "Aprendeu." A história não terminou ali. Histórias do sertão nunca terminam. Elas se espalham como poeira na estrada. Entram pelas portas, se acomodam nas memórias e seguem viagem nas bocas de quem conta. Pais passaram a repetir aos filhos: "Nunca humilhe ninguém. Tu nunca sabe o peso que o outro carrega." E os filhos cresceram lembrando. Lampião e seu bando continuaram sendo lenda, cruzando caatingas, enfrentando volantes, escrevendo capítulos de uma história dura, contraditória e profundamente humana. Heróis para uns, criminosos para outros, mas sempre parte da alma do sertão. Zé Baiano nunca mais falou daquele dia. Não por esquecimento, mas por entender que certas lições não precisam ser repetidas, precisam ser vividas. O sertão não esquece, mas também não vive de vingança eterna. Vive de memória, de consequência e de aprendizado. E naquele pedaço de terra castigada pelo sol, onde o vento carrega histórias e o pó guarda passos antigos, ficou a marca invisível de um ensinamento simples e poderoso. Respeito não se impõe, respeito se pratica, e quem aprende isso, vive. Quem ignora, paga. O sertão segue.